bem-vindos a mais uma aula de ciências com o professor Pedro. Na aula de hoje, vamos estudar o revestimento, sustentação e o movimento do corpo humano. Como é que ocorre, como é que é feito o revestimento, qual é o tecido responsável pelo revestimento do corpo humano, qual é o órgão ou tecido que é responsável pela sustentação e também a parte de movimento do corpo humano. Então, primeiramente, vamos ver o revestimento. O revestimento do corpo humano é responsável pelo maior tecido do corpo humano, que é a pele, em que ela serve, além de proteger o corpo humano e também de revestir, ela também serve como proteção para impedir micro-organismos de entrarem no corpo humano, também para a liberação de substâncias que o organismo não precisa e também serve para reter a temperatura do corpo humano. E no caso, para equilibrar, para não ficar tão quente o corpo, nem tão frio. E a pele é dividida em duas partes. A primeira parte, a epiderme, e a segunda parte é a derme. A epiderme é a camada mais superficial do corpo humano, da pele em si, e ela é composta pelo tecido epitelial. E essa parte, dentro da epiderme, é dividido em duas. O extrato basal e o extrato córneo. O extrato basal é a parte mais inferior da epiderme, que é responsável por produção de células, no caso, pela duplicação das células. E o extrato córneo é aquela parte mais superficial da pele em si, em que a pele, com o passar do tempo, vai se desgastando e vai sendo retirada e liberada no ambiente. Assim, o extrato basal vai substituindo essa célula, assim fazendo cada camada. Então, a epiderme é composta por camadas, em que a camada superficial é a camada do extrato córneo e a camada mais interna é o extrato basal, que vai se multiplicando para substituir o extrato córneo. E uma pequena curiosidade é que a cada 90 dias essa substituição de células é feita por completo. Então, no caso, nós podemos dizer da seguinte forma: a cada 90 dias a minha pele é outra pele. No caso, nós trocamos de pele a cada 90 dias. Indo agora para a derme é composta pelo tecido conjuntivo e ela pode ser dividida em três partes. A primeira parte são dos vasos sanguíneos, a segunda parte das glândulas e a terceira parte das terminações nervosas. A derme está abaixo da epiderme e a parte das vasos sanguíneos, como o próprio nome diz, é a passagem sanguínea do corpo, no caso, mas ela tem uma função importante que é a de reter a temperatura, no caso de equilibrar a temperatura do corpo, que quando o corpo está muito quente, ela dilata, os vasos sanguíneos dilatam, assim se expandindo e aumentando a circulação no corpo. E aumentando a circulação, ela vai resfriar esse tecido. Já quando o corpo está muito frio, ele começa a comprimir, assim conseguindo manter a temperatura, assim fazendo a redução de perda de calor. Indo agora para as glândulas são uma parte do corpo em que vai liberar algumas substâncias, que uma delas é o suor, para fazer a retenção da temperatura. No caso, quando o corpo está muito quente, ele vai liberar o suor para assim equilibrar a temperatura. E ele também serve para combater a entrada de micro-organismos dentro do corpo humano. Isso também é através do suor e outras substâncias. E por último, as terminações nervosas, que é em si as sensações que nós temos. No caso, a sensação do tato e de vários outros, como por exemplo, o beliscar em um local, você só consegue sentir isso devido às terminações nervosas que estão dentro da derme. Indo agora para o nosso esqueleto. O nosso esqueleto é composto por 206 ossos, isso em média, pois em um adulto é 206, já em uma criança é mais, pois a criança ainda está em formação e durante essa formação alguns ossos vão se juntando.
Então, em uma criança, em torno de 213, 210. E o nosso esqueleto tem a função principal de proteger e sustentar os órgãos, no caso, sustentar o nosso corpo em um total e proteger os nossos órgãos de possíveis organismos. E além disso, ele é dividido em dois: esqueleto axial e esqueleto apendicular. O esqueleto axial é somente 4 partes do nosso corpo: a cabeça, o pescoço, o tórax e a coluna vertebral. Esse é o esqueleto axial. E o esqueleto apendicular é a parte dos membros superiores, inferiores e também o restante do corpo. Esses são as duas partes do esqueleto. E o esqueleto e os ossos no nosso corpo podem ser divididos em três tipos: os ossos longos, os ossos curtos e os ossos planos. Os ossos longos, como o próprio nome diz, são ossos mais longos e mais rígidos. No caso, exemplo disso são o fêmur, que são ossos que, como o próprio nome diz, são longos e resistentes, como por exemplo o do braço, o da coxa, o da canela. São ossos do tipo longo. E os ossos curtos são ossos que são mais finos, mais frágeis, mas são ossos que estão mais voltados para as articulações, como por exemplo das mãos, os ossos dos dedos e também das juntas. E os ossos planos são ossos que, como o próprio nome diz, são planos, são mais concáveis. Não, são ossos com concavidades e também com curvaturas, como por exemplo os ossos do crânio e também os ossos da costela, no caso do tórax. Indo agora para os tecidos ósseos, os ossos são compostos principalmente por sais minerais e também por fibras, em que as fibras dão aquela dureza, aquela resistência ao osso e a flexibilidade, e também os sais minerais dão aquela junta, no caso, os sais minerais são aquela parte que vai juntar e deixar mais resistente o osso, e as fibras vão dar a flexibilidade e a dureza. Indo agora para a medula óssea. A medula óssea pode ser dividida em duas: a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. A medula óssea vermelha é responsável pela produção de células para o sangue, como as hemoglobinas, os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e vários outros tipos de célula. Já a medula óssea amarela é uma medula óssea branca, só que já foi mais desgastada e ela se tornou um tecido adiposo, em que, por exemplo, em um feto, todo o osso é medula óssea vermelha, pois no feto ela vai fazer muita produção de células para o sangue, como células brancas, células vermelhas e assim sucessivamente. Mas com o passar do tempo, essas medula óssea vermelha vai se tornando um tecido adiposo, e esse tecido adiposo é a medula óssea amarela. Indo agora para a postura e os problemas na coluna, a postura está voltada em si na coluna vertebral. E a coluna vertebral pode ser dividida em 5 partes. Isso dependendo no local em que ela está. Em primeira parte, a coluna vertebral começa lá no crânio, no caso, vindo do crânio para o pescoço, indo para o tórax e descendo até a parte da bacia. E ela pode ser dividida em 5 partes. A primeira parte é a curvatura cervical, em que ela vai do crânio e vai até o pescoço. Depois vai a coluna torácica, como o próprio nome diz, vai do pescoço até o tórax. Depois a coluna lombar, e depois embaixo a coluna sacral e por último a região cogeniana, viu, pessoal? E cada parte dessa curvatura é importante, em que cada um vai ter algumas quantidades de vértebras, como por exemplo, na coluna cervical, ela vai ter um total de 5 vértebras, já na coluna torácica tem um total de 8 vértebras, e assim cada um vai ter uma quantidade total de vértebras, em que no total o corpo humano tem um total de 32 vértebras.
E indo agora para alguns problemas que podem ocorrer na coluna, esses problemas podem ser acarretados tanto na curvatura de cada coluna, como também na deformação da coluna, em que pode ocorrer o problema de cifose, em que a coluna tem uma curvatura menor e mais acentuada em alguns locais, e também a coluna pode ter um desnível, no caso, em vez de ser problema em si na curvatura da coluna, é somente uma curvatura lateral da coluna, em que ela, em vez de você vendo ela a uma pessoa de costa, ela vai ter uma coluna reta. Se você vê ela de lado, ela vai ter uma curvatura. Isso é uma curvatura normal. Mas quando uma pessoa tem um determinado problema na coluna, quando você está vendo essa pessoa de costa, você vai ver ela com uma curvatura, em que a coluna vai estar fazendo uma curva, como se a pessoa, em vez de estivesse reta assim, estivesse de lado. E a coluna vai estar torta. Esse é um outro tipo de problema que pode acarretar. Indo agora para as articulações e os problemas nas articulações. Articulações, o que são em si? As articulações são as juntas entre os ossos, no caso, as juntas do esqueleto, em que quando eu tenho um osso e faz a ligação com outro, ela vai ocorrer uma junta. E essa junta pode ser de três tipos: junta imóvel, junta móvel e a junta semi-móvel. Como o próprio nome diz, imóvel são uma junta que não vai se movimentar. Já a junta móvel, como por exemplo, é o braço, aqui ó, o cotovelo é uma junta móvel em que eu posso movimentar. Outro exemplo é o próprio ombro, em que eu posso movimentar meu ombro em quase todos os lados. Mais um exemplo de junta não junta semi-móvel, é a junta da mandíbula, em que eu só vou poder movimentar ele parcialmente. Viu, pessoal? E alguns problemas nas articulações são a artrite reumática, em que provoca uma deficiência em uma das membranas dos ossos, no caso da junta dos ossos, e outro problema também é a artrose. Indo agora para o último tópico, que são os músculos do nosso corpo, que é responsável pelo movimento do corpo como um todo, não somente aquele movimento de caminhar, mas também o movimento de mastigar, o movimento de piscar os olhos, o movimento de sorrir, o movimento de todo o corpo. E é uma pequena curiosidade é que alguns músculos são músculos voluntários e também outros são músculos involuntários, como por exemplo, músculo voluntário é o músculo do braço, em que eu posso movimentar ele quando eu quiser. Já outros músculos, como por exemplo o músculo do coração, são músculos involuntários, em que ele vai bater por conta própria. Indo agora para os tipos de músculos, existem três tipos de músculos de tecido muscular. Primeiro tipo é tecido muscular liso. Segundo tipo é o tecido muscular estriado cardíaco. E o terceiro tipo, tecido muscular estriado esquelético. Como o próprio nome diz aqui, ó, o tecido muscular liso é um tecido em que vai ser liso e possui algumas fibras, como se fossem pequenas fibras no músculo, como por exemplo o músculo do bíceps. O músculo do braço vai ser um tecido muscular liso. Já o tecido muscular estriado cardíaco, como o próprio nome diz, é cardíaco, no caso do coração. E por último, o tecido muscular estriado esquelético é um músculo que vai revestir o esqueleto, no caso os ossos, que é responsável pela nossa sustentação. Viu, pessoal? Espero que tenham entendido. Até a próxima.